A graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores. O CRE explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros, de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada ao Senhor Deus, do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para conduzir todos os sorteios nesta live. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora,
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Eu irei sortear uma oração agora, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a oração de número 3. A oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor, gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mentaliza aí agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje, rebanho de número ímpar 7 e rebanho de número 8 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos, para a meditação do rebanho. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Contém 22 versículos, que diz assim: o Senhor Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Versículo 1, 2, 3 e 4. Apacentava Moisés... Perdão. Só um minutinho, por gentileza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um livro. Mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui ao livro.
É o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. E o capítulo sorteado do livro de Marcos é o capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos contém 33 versículos, que diz assim: o poder da fé. Versículo 20, 21, 22 e 23. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que o Senhor Jesus lhe disse: tendo fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e levanta-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Gratidão pela presença. Capítulo 8 do livro de Provérbios. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Capítulo 8 contém 36 versículos, que diz assim: a eternidade da sabedoria. Versículo 22, 23, 24 e 25. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado do livro de Neemias é o capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de Neemias contém 31 versículos, que diz assim: os estrangeiros separados de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os anomitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos.
E o capítulo sorteado é o capítulo 42 do livro de Salmos. Capítulo 42 do livro de Salmos. Capítulo 42. Glórias ao nosso Senhor Deus. 42 contém 11 versículos. Capítulo 42 do livro de Salmos contém 11 versículos que diz assim, no versículo... Sim, Deus. No versículo 5, 6, 7 e 8. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio é Deus, meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, mais terra do Jordão, e no monte de Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Meus amigos abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Ouçam, por favor. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então, você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então, você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei aqui, continuando, dar mais uns recadinhos para vocês. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também.
Glórias ao nosso Senhor. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim, serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos, para que sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curta e compartilhe a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos, que diz assim: os judeus rejeitam a justiça do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus,
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios contém 15 versículos. Instruções de Paulo em referência à grande colheita. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesta particular se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem despercebidos, não fique nos envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: os sofrimentos do circo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escreveu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e 4, par.
Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Então, o sorteio do capítulo do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Levítico. Capítulo 3 do livro de Levítico contém 17 versículos, que diz assim: os sacrifícios pacíficos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se a oferta de alguém for sacrifício, para sacrifício, e se eu fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferece-la sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e todas as gorduras que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 89. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse texto de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, ensina os costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção. Você tem certeza que está buscando e adorando o Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós condutas entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdades são realmente verdades com base na Bíblia Sagrada, sem interferências ou manipulações dos seres humanos, e que nada que você está fazendo está sendo em vão, e que nós, das 12 igrejas virtuais, estamos mentindo, e que é possível crer, cultuar ou adorar o Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessária as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro, se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. Essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 50 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiveres junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença de todos. E lembrando a vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler
todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E peço a você que mentalize aí agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro de 1 Tessalonicenses, que contém 20 versículos, que diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada a confiança em nosso Senhor Deus para vos anunciar o evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos o homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 1. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: a santidade na vida, versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as passões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. 66 capítulos. O livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 55 do livro de Isaías. Capítulo 55 contém, glórias ao nosso Senhor, contém 13 versículos, que diz assim: graça oferecida gratuitamente a todos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e de vós deleitareis como finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometida a Davi. Eis que eu dei por testemunho
aos povos como príncipe e governador dos povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão a todos. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Contém 41 versículos, que diz assim: o reinado de Oséias de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanesse, rei de Assíria, Oséias, filho, sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões no cárcere. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 1 Crônicas contém 30 versículos, que diz assim: a morte de Davi. Versículo 26, 27, 28 e 29. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, 7 em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrada por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Gálatas. Capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos, que diz assim: a experiência de Abraão, versículos 6, 7, 8 e 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé, e que são filhos de Abraão, ora, tende a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o santo Abraão.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Oséias. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 7 do livro de Oséias. Capítulo 7 do livro de Oséias contém 16 versículos, que diz assim: iniquidade dos reis e príncipes, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e assará Israel, descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade por dentro a ladrões e por fora rouba a horta de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantemente ao forno acesso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que solvou a massa até que seja levedada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres da família. Versículo 18, 19, 20 e 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis como amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazei-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado do livro de Gênesis é o capítulo 25. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25 contém 34 versículos, que diz assim: descendentes de Isaque, versículo 19, 20, 21 e 22. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, e Arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos já ao último livro a ser sorteado. E o último livro é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago.
contém 27 versículos, que diz assim: a prática da palavra de Deus. Versículo 19, 20, 21 e 22. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tomai-vos, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós e a vós mesma. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 3. Número 18, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 11. Número 13, Provérbios, capítulo 8. Número 2, Neemias, capítulo 13. Número 4, Salmos, capítulo 42. Número 14, Romanos, capítulo 9. Número 8, 2 Coríntios, capítulo 9. Número 7, Tito, capítulo 2. Número 15, Lamentações, capítulo 4. Número 5, Levítico, capítulo 3. Número 9, 1 Tessalonicense, capítulo 2. Número 3, 1 Pedro, capítulo 1. Número 6, Isaías, capítulo 55. Número 12, 2 Reis, capítulo 17. Número 10, 1 Crônicas, capítulo 29. Número 19, Gálatas, capítulo 3. Número 17, Oséias, capítulo 7. Número 1, Colossenses, capítulo 3. Número 20, Gênesis, capítulo 25. E, por último, número 11, Tiago, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link
E o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se que de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo com as mensagens, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões